Como essas ações são principalmente relacionadas à alimentação, a abordagem do Buda para desenvolver o insight é reunindo os tipos de fabricação envolvidos na criação de cada devenir, sob uma lista de 5 atividades que são básicas para a alimentação em todos os níveis. Essas atividades são chamadas khandhas. Essa é uma palavra em Pali que significa pilha ou massa. A tradução padrão, no entanto, é agregado. Aparentemente, essa tradução vem de uma distinção popular na Europa dos séculos XVIII e XIX, entre conglomerados de coisas que funcionam juntas em uma unidade orgânica, chamados sistemas, e conglomerados que são apenas coleções aleatórias de coisas, chamadas agregados. O objetivo de traduzir khandha como agregado era transmitir a noção de que, ainda que tendamos a considerar nosso senso de identidade como tendo uma unidade orgânica, na verdade é apenas uma coleção aleatória de atividades. No nível mais básico, as 5 atividades em torno da alimentação são as seguintes: uma sensação de forma, tanto a forma do corpo que precisa ser alimentada e que será utilizada para buscar comida, como os objetos físicos que serão usados como alimento. Quando a alimentação ocorre na imaginação, o termo forma se aplica a qualquer forma que você presume na sua imaginação, e quaisquer formas imaginárias das quais você deriva prazer. Sensação. A sensação dolorosa de fome ou falta que o leva a buscar alimento. A sensação prazerosa de satisfação que surge quando você encontrou algo com que se alimentar, e o prazer adicional quando você efetivamente se alimenta. Percepção. A habilidade de identificar o tipo de fome que você sente e de identificar quais objetos do seu universo de experiências vão satisfazer essa fome. A percepção também desempenha um papel central na identificação do que é ou não é alimento. Quando somos crianças, essa é a maneira como começamos a aprender a exercitar nossas percepções. Nessa fase da vida, ao encontrar algum objeto, nossa primeira reação é colocar esse objeto na boca para ver se é comestível. Se for, rotulamos com a percepção de alimento. Se não for, rotulamos como não alimento. Fabricação neste contexto se refere antes de tudo a fabricações verbais. Essas fabricações verbais se relacionam à alimentação pela necessidade de pensarmos e avaliar estratégias para encontrar comida, para tomar posse desse alimento quando o encontramos e para cozinhá-lo se não for comestível quando cru. Por exemplo, se você quer uma banana, você tem de descobrir uma forma de tirar a casca. Se sua primeira tentativa não funcionar, você tem de avaliar por que não funcionou e então descobrir novas estratégias até que você encontre uma que funcione. Consciência. O ato de estar consciente de todas essas atividades. Essas 5 atividades são tão básicas para a forma como nos engajamos com o mundo para nos alimentarmos que elas formam o material bruto, a partir do qual criamos nossas várias noções do eu. Agora, na prática de desenvolver jhana baseada na respiração, essas atividades também são o material bruto a partir do qual aprendemos a criar estados de concentração. Forma corresponde à respiração. Sensação corresponde às sensações de prazer e equanimidade derivadas do foco na respiração. Percepção corresponde às maneiras como rotulamos a respiração, às dimensões sem forma e aos prazeres que derivamos de permanecermos focados nesses temas. Fabricação corresponde aos pensamentos e avaliações que compõem o primeiro jhana e também aos pensamentos e avaliações por meio dos quais nos perguntamos sobre todos os vários estágios na nossa concentração. Consciência é o ato de estar consciente de todas essas atividades.
É por isso que a concentração é um laboratório tão bom para analisar os hábitos da mente de criar sofrimento. A concentração é formada por todos os elementos que integram as identidades que construímos em torno do ato de alimentar-se. E a concentração é formada por esses elementos em um contexto controlado, um estado claro e estável de mudança, onde você pode observar esses elementos em ação e vê-los claramente pelo que efetivamente são. Quando a mente está em uma posição suficientemente sólida para observar até mesmo os prazeres mais refinados da concentração como sendo formados por essas atividades, então não há mais necessidade de focar em todas essas 5 atividades. Simplesmente foque em qualquer uma que pareça mais fácil de observar em ação. Se você não estiver certo de onde deve começar, tente começar com a percepção, porque a percepção é central para a nossa habilidade de nos manter focados na concentração, e é o agregado que mais vamos precisar trabalhar para mudar. Enquanto a percepção de vale o esforço permanece fixada no ato de se alimentar de jhana, o desencantamento não será total. Somente quando a percepção não vale o esforço, tem sua aprovação total, o desencantamento terá uma oportunidade. Ainda assim, isso é uma questão de temperamento pessoal. Se for mais fácil se focar em outro agregado, então não deixe de começar por ali, já que, uma vez que a percepção de que não vale o esforço se estabelece firmemente com relação ao agregado escolhido, ela vai se espalhar para abarcar todos os outros agregados, porque os 5 estão intimamente conectados. Ao analisar as atividades que criam estados de concentração, você tem de se lembrar de fazer as perguntas certas sobre ela. Se você aborda a concentração na esperança que ela vai responder as perguntas tais como quem sou eu? Ou o que está subjacente à realidade do mundo, você está dando continuidade ao processo do devenir. Se você encontra um estado particularmente impressionante de quietude ou paz, os membros do seu comitê, que querem se alimentar de absolutos metafísicos, vão entender isso como o alimento deles e ficarão muito orgulhosos deles. Isso cega para o fato de que ainda assim eles são apenas uma forma de se alimentar e que suas perguntas são simplesmente versões refinadas das perguntas sobre fome. No entanto, se você lembrar de considerar a quietude e paz da concentração como vinda das atividades dos agregados, você vai se dar conta de que, não importa quão bem você se alimenta deles, você nunca estará livre de ter mais fome. Você nunca estará livre de ter de continuar trabalhando pela sua comida. No final das contas, essas atividades não são constantes. Quando elas desaparecem, elas produzem uma fração de segundo de preocupação. E agora? E nessa fração de segundo, os membros do seu comitê estão desesperados, já que se trata de uma questão de fome. Eles querem uma resposta agora. Então, essas atividades nunca podem fornecer alimento de forma estável, confiável ou duradoura, mesmo quando essas atividades fabricam uma paz que parece cósmica, ainda assim, elas envolvem estresse. Quando você continua com essas contemplações até que elas atinjam um ponto de desencantamento, a mente se inclina em direção a algo fora do espaço e do tempo, algo que não esteja sujeito às desvantagens dessas atividades. Nesse ponto, a mente não quer ter nada a ver com qualquer dos membros do comitê da mente, até mesmo com aqueles membros que estão observando e direcionando sua concentração, ou os membros subjacentes que continuam perguntando e demandando uma resposta às questões da fome. O que agora? Para onde vamos? O que vamos fazer em seguida? A mente percebe que até mesmo a escolha entre permanecer no mesmo lugar ou mover-se para outros estados da concentração ainda
que seja uma escolha entre duas alternativas relativamente hábeis é uma escolha entre nada mais do que duas alternativas estressantes, já que ambas são fabricações. Nesse ponto, a mente está em prontidão para algo que não envolve nenhuma das alternativas, algo que não envolve qualquer fabricação. Quando a mente percebe a abertura que essa direção leva, ela abandona todas as fabricações e experimenta a dimensão sem morte. É o primeiro estágio da experiência de libertação. Desta forma, a mente se desidentifica de todos os estados de devenir, sem mesmo pensar sobre eu ou mundos. A mente simplesmente observa as ações como ações. A mente as vê como estressantes, desnecessárias e que não valem um esforço. É isso que permite que a mente abandone todas as fabricações.